Não, uma coisa, para as pessoas que nos estão a ouvir primeiro, é bom esclarecer do que é que se trata. No fundo, trata que são prestados por entidades públicas que estão a ser concessionados e desempenhados por entidades privadas. Falo, por exemplo, dos serviços de arquivo, dos serviços de atendimento de call center, de apoio ao cliente, estou a falar de marcação de consultas, etc. Há hoje um conjunto de serviços que o Estado contrata a empresas que podem prestar esse serviço à distância, porque não implicam a presença, onde o serviço é prestado ao cidadão, a presença física da empresa. E o que é que estava a acontecer? E eu, quando apresentei este problema, fiz questão de referir que não era uma responsabilidade imediata do Governo, porque muitas destas coisas passam sem o Governo saber. Agora, a partir do momento em que o Governo sabe, o Governo tem de agir para evitar que isto aconteça. Eram concursos públicos que eram abertos por entidades sediadas em Lisboa, mas depois restringiam a prestação dos serviços à área de Lisboa. Ou seja, só empresas sediadas em Lisboa é que poderiam passar estes serviços, quando eu conhecia empresas em todo o país que estavam mais do que habilitadas a desempenhar estas funções. E a Mação, por exemplo, tem uma empresa ou duas que fazem este tipo de trabalho à distância. E Abrantes também tem, como Tomar também tem. Um concurso público, de um serviço público, não pode ser exclusivo de uma empresa estar localizada em Lisboa ou não. E era isto que estava a acontecer. Porquê? Porque há uma cultura da administração pública que só as coisas, só em Lisboa, é que se podem prestar determinados serviços. Quando hoje é muito fácil, graças à fibra, graças aos meios tecnológicos, graças também aos incentivos que existem, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista laboral e social, e até das vantagens que há de desempenhar estas funções no interior do país, é hoje uma medida de competitividade também bastante grande, e empresas sediadas no interior poderem aceder a isto. Agora, pior, mais do que serem beneficiadas, não podem ser excluídas. E eu até defendo que deviam ser beneficiadas. E é justo dizer, no novo Código da Contratação Pública, que muita gente criticou, sem sequer o ter lido, foi uma questão em que o Governo se meteu para acelerar até os procedimentos habituais, em que o Governo pediu a colaboração do PSD, e devo dizer que cerca de 100 alterações que o PSD propôs foram quase todas aceitas. E houve um bom trabalho feito entre o PSD, o grupo parlamentar e o Governo desta matéria. E uma das coisas que ficou, precisamente, é isto. É uma discriminação positiva na contratação de serviços públicos para as empresas localizadas no interior do país. O que parece um passo importante. Podemos dizer que hoje temos uma inversão da situação em que deixa de haver, acho eu, espero eu, uma discriminação negativa, porque ela às vezes não se faz só nos cadernos de encargos, faz-se num conjunto de restrições que se colocam, que praticamente inviabilizam a prestação de serviços noutras zonas do país, e também até um benefício. E para terminar, dizer só que para uma empresa que se localiza no Sardual, Quinha e até em Tomar, criar ali 40 ou 50 postos de trabalho novos é o equivalente, à sua escala, a uma auto-Europa vir para Portugal, não é? Ou seja, para a nossa realidade, ter ali 40 ou 50 postos de trabalho é brutal. Porque, por outro lado, permite uma maior competitividade, porque as pessoas também têm menos despesa para se localizar ali do que teriam no escritório em Lisboa. O Estado até pode praticar um preço mais baixo, porque os custos também são menores e a qualidade de vida que se tem é muito diferente. E, portanto, eu diria que o Estado tem tudo a ganhar em que serviços que descentraliza ou que concessiona, seja dada a preferência a que esse trabalho seja feito em zonas do interior de forma bastante assertiva e positiva. Hugo, isto tem alguma coisa a ver quando se fala, o estigma do interior tem aqui algo a ver com isso ou não? Bem, concordo com o que foi dito pelo Duarte, o apoio a estes investimentos, sublinhar também aquilo que foi dito sobre a contratação pública, o acordo que existiu entre o PSD e o Partido Socialista, que entre outras coisas permitiu esta matéria, acordo que eu acompanhei com alguma proximidade e que eu penso que foram mesmo, as 100 propostas de alteração foram mesmo todas aceitas. Umas com o voto a favor, outras com a abstenção, acabaram mesmo por ser todas aprovadas, penso eu. Mas isso também para o caso... Então a proposta é melhor do que eu pensava. Todas as propostas de alteração do PSD, eu na altura como coordenador do PS na Comissão de Economia estive nas reuniões com o PSD sobre o assunto, todas as propostas foram aprovadas, e acho que também é importante esse diálogo parlamentar, que às vezes sai fora
sai fora daquele que é a opinião pública, e foi uma lei que até foi muito mal vista na opinião pública, mas foi de uma lei consensualizada e trabalhada à vírgula, digamos assim, pelos dois principais partidos no Parlamento, e às vezes estas coisas passam um bocadinho fora e até erradamente são mal vistas, porque acho que deve ser sublinhado os dois principais partidos portugueses terem, numa coisa que é importantíssima para o investimento futuro, para os fundos comunitários, para o PRR, ter tido esse desempenho. Em relação aos estigmas do interior, eu acho que no interior do país temos que ter capacidade de chamar empresas. Naturalmente, podem existir estas mais-valias na contratação pública para empresas no interior. O interior também já tem a capacidade de ir a fundos comunitários que o litoral não tem, isso também já é verdade, por causa das questões de convergência. Também pode ter outro tipo de apoios fiscais que o litoral e que as zonas mais favorecidas do país não têm. Contudo, eu julgo que se queremos que estes territórios tenham futuro, temos que lhes dar capacidade de emprego. Porque sem emprego, as pessoas não se fixam. As pessoas podem ter a melhor qualidade de vida, podem ter as melhores habitações, mas a menos que sejam reformados, sem emprego elas não se fixam. Naturalmente hoje... Mas esse é um trabalho que... de base tem que ser feito de longo a longo. Se bem que hoje, com a realidade do teletrabalho, existem muita gente que, ainda recentemente estive a falar com um colega meu, que é funcionário de uma instituição, colega meu de faculdade, que é funcionário de uma instituição europeia, e estava-me a dizer que trabalhava muito em casa, na casa da mulher, no interior do país, desde que a rede da internet estivesse correta, ele passava lá temporadas, não necessitando de deslocar-se para o Luxemburgo, com outro tipo de qualidade de vida, naturalmente, e acho que isso também temos que saber captar essas pessoas. Aliás, não é por acaso que hoje em dia... desculpa lá. Sim. Mas concordas comigo? Há muita gente nesses critérios. Concordo. Não, mas é isso. Hoje em dia nós notamos duas coisas. Primeiro, há muito mais gente a queixar-se da falta de banda larga em territórios do interior. Em zonas onde muita gente achava que nem sequer sabia o que era a banda larga. Ou a fibra, peço desculpa, a fibra. E temos os presidentes de Câmara e a Altice a fazer um esforço importante. Vários presidentes de Câmara num esforço hercúleo para tentar aumentar a cobertura da fibra nestes territórios. Porquê? Porque há gente que está lá, que veio para lá, que regressou, que trabalha um bocadinho, que pode trabalhar à distância se tiver estas condições. Está uma nova população a fazer isso. E dizer também que isto é muito atrativo, e por isso é que temos que nos mexer bastante rápido, porque há aqui a própria pandemia e o teletrabalho trouxeram alguma oportunidade a estes concelhos do interior que podem ter gente a trabalhar à distância, apesar de ter o seu emprego em Lisboa, aqui e ali. E nos nossos concelhos aqui desta zona, repara-se, há muita gente que já vive no interior, mas não se registra cá, que mantém as moradas em Lisboa, em Almada, aqui e ali, para não perder o acesso, por exemplo, aos cuidados de saúde, mas que já passa metade do seu tempo nestes concelhos, e que infelizmente não é contabilizado para o financiamento destes concelhos, quer em termos de impostos, quer em termos de receitas do Estado, diretamente do Estado. Já agora, quando se fala aqui na fibra, e como é óbvio, esta é uma rede que tem crescido, uma, duas vezes, as operadoras, digo eu, terão que dar o primeiro passo, ou seja, os empresários não irão sediar-se no local onde a rede não será a melhor, mas se calhar as operadoras, onde veem que não têm potenciais clientes, também será difícil convencê-las a avançar. Tem que haver aqui um ponto médio, um ponto de ligação. É esse ponto que já está a ser feito, é isso? Essa pergunta é para quem? Duarte. O que eu diria é que isto é como a história do ovo e da galinha. Tem que ser um misto de duas coisas. Estas empresas que fazem este tipo, que proporcionam este tipo de recursos, têm estudos de mercado, têm planeamento, têm tudo isso feito. Eu sei, por exemplo, no caso da Altice, o tipo de investimento que estava previsto para alguns concelhos para reduzir ainda mais as dificuldades de cobertura. Mas há opções que vão ser feitas e, portanto, eles vão aumentar a cobertura em 2 ou 3 freguesias, mas vão deixar outras 2 ainda por resolver. Não podem resolver todas as freguesias de Tomar e deixar 5 ou 6 de Abrantes por resolver. Portanto, o esforço tem que ser distribuído pelos concelhos. Agora, é óbvio
que há conselhos que se têm mexido mais nessa matéria e outros não. É verdade que há conselhos a maior cobertura e outros não. Mas por isso é que eu digo que nesta fase em que nós estamos a discutir, por exemplo, o concurso do 5G e é quando se lançam estas licenças que os reguladores e o governo têm poder de facto sobre as empresas, que nós temos que exigir o máximo na cobertura. E lá está, nós não podemos ser complacentes com casos em que a cobertura exigida é apenas 90%. Mais vale o Estado cobrar menos pelas licenças que vai atribuir e garantir uma cobertura maior, ou forçar até os operadores a colaborar nas zonas de menor cobertura, para que as pessoas possam todas ter acesso. Porque a mim, e eu já o escrevi várias vezes, faz-me um bocado de confusão que estejamos a discutir o 5G, quando há zonas do país que nem 1G tem, não tem sequer rede de telemóvel. E isto não é aceitável. E por isso é que eu diria, o momento certo de impor o maior número de exigências é quando se atribui a licença. Não é depois da licença estar atribuída. Até esta é a fase de negociar. E se tivermos que ceder um pouco no valor que é cobrado às empresas que ganham a licença, é preferível garantir uma distribuição maior da cobertura de rede. E nós estamos na fase... Eu não tenho problemas nenhuns. Sou muito sincero em estarmos atrasados no 5G se se garantir que vamos ter uma exigência e uma cobertura maior do que aquela que seria contratada ao início. Hugo, dá para ter uma ideia e uma noção de como é que está o nosso distrito, a nossa região, aqui em matéria de cobertura? Ainda há concelhos com problemas evidentes? Existem concelhos em todo o país com problemas evidentes, e também depende, ou seja, por exemplo, mesmo no concelho em que estamos, em Tomar, uma coisa é estarmos no centro da cidade, sim, outra coisa é estarmos na freguesia da Sabacheira. Só para dar um exemplo extremo. E isso faz coisa é completamente diferente. E acho que devemos garantir que uma maior cobertura. Eu acredito que com o leilão do 5G, que também todas as questões da própria transposição das novas leis comunitárias na área das comunicações eletrónicas são uma oportunidade que o país tem de colocar maior cobertura de rede das telecomunicações no país. Não podemos esquecer que é um mercado que tem 3 empresas que têm mais de 95% ou 96% do mercado. É um mercado, por isso, com 3 empresas muito fortes, que também fizeram os seus investimentos, naturalmente, mas também devem ser obrigadas a investir. E nomeadamente, aí concordo, quando se candidatam ao 5G, quando se candidatam a outro tipo de matérias, têm de ser obrigadas a garantir uma cobertura de rede no nosso país. Porque eu digo isto também algumas vezes no Parlamento, quando estamos a discutir estes assuntos, e nomeadamente a colegas meus. Estas discussões do 5G são muito interessantes, é uma tecnologia completamente disruptiva, é uma tecnologia que vai colocar o desenvolvimento do país noutro paradigma, que vai colocar as telecomunicações noutro paradigma, mas não podemos estar a debater uma tecnologia da internet das coisas, no fundo é o que estamos a falar, e ao mesmo tempo termos regiões do país que nem 2G têm, ou nem 1G têm, só para ser mais cáustico. Por isso, daí eu perguntava, porque as operadoras, como é óbvio, não tendo potenciais clientes... Têm que ser obrigadas a fazer investimento. Basicamente é isso, e têm que ser garantidos, e nestes momentos têm que ser garantidos que esses investimentos existem. No fundo é isso. Novamente com parcerias públicas ou privadas, ou seja, uma parte do investimento naturalmente tem que ser privado, o Estado também deve ajudar de outra forma, os fundos comunitários também devem servir para isso, certamente, mas deve ser encontrada essa resposta. Eu não sei se o Duarte... Sim, força. Eu não podia deixar de confrontar nós temos andado a falar deste assunto já há 10 anos, nós tivemos cobertura de rede, e agora também na questão do 5G, nós apresentámos um projeto de resolução. Foi chumbado pelo Partido Socialista, e o Hugo tem responsabilidade nisto, porque é o coordenador do PS, tem a ver com a história do 5G e precisamente da cobertura no território e do recurso ao roaming nacional. Eu não sei porque é que o Partido Socialista está contra. Os operadores, obviamente, não veem isto com os olhos, que é uma questão suplementar. Que é a história do roaming nacional e de garantir a cobertura no território. O Partido Socialista e o Bloco de Esquerda
e o PCP creio também tombaram a proposta do PSD, que vai até ao encontro daquilo que é o desejo do regulador da Anacom, que é a Anacom. Duarte, sobre essa matéria... E com alguns cortes, né, a E propósito. com alguns cortes, né, a propósito, sobre essa matéria independente... Eu posso repetir isso, como preciso. Não, mas falaste do roaming nacional, que o Partido Socialista tinha chamado com o PCP e com o Bloco, e que respondeu ao desafio da Anacom, foi chamado o vosso projeto de resolução. Sobre essa matéria, direi que neste momento estamos em debate a lei das comunicações eletrónicas, e certamente, e até como presidente desse grupo de trabalho, certamente estamos disponíveis para que o PSD faça essa proposta e estudarmos essa proposta neste atual contexto com força de lei desse ponto de vista. E o PSD, então quer dizer que o PS está disponível para rever a posição? o PS está disponível para estudar o assunto sobre o roaming nacional. Está disponível para estudar a importância do roaming nacional. Naquele momento, achámos que podia não ser o melhor caminho, que havia dúvidas técnicas. Mas estamos disponíveis para, no contexto da lei das comunicações eletrónicas, Não, é que sabemos, nós os dois sabemos que a lei das comunicações eletrónicas tem que ser aprovada também ela num acordo entre o PS e o PSD, certo? Não há... Sim, mas a questão do 5G e a questão do concurso não tem diretamente a ver Não, mas pode ser com a lei das colocado, eletrónicas. mas pode ser colocada a questão do Agora, roaming, pode ser colocado nesse contexto. Pode Não ser é? colocado à vontade. O que significa é que perdemos vários meses quando se o Governo tivesse seguido o nosso projeto de resolução, se o PS o tivesse aprovado, e se tivéssemos dado o conforto ao regulador que ele queria, se calhar as empresas de telecomunicações que não querem correr ao roaming nacional, nem querem partilhar infraestrutura, já teriam baixado a bola. Esta opinião apenas a mim me responsabiliza. Eu, pessoalmente, concordo com o roaming nacional e acho que é uma solução interessante. Muito bem. Para quem não está em casa e não sabe o que é o roaming nacional, eu também não sou especialista, mas é fácil, é no fundo, naqueles sítios em que existe um operador, como por exemplo a Vodafone, se eu tiver rede nós, se eu tiver telemóvel da nós, posso usar aquela rede como uso uma rede em Espanha. Ou seja, no fundo era cada operador, com um custo associado a isso, obviamente, eu nunca deixava de ter rede e podia usar a cobertura de outras redes. O ideal era que, para evitar que todos os operadores tivessem que duplicar o investimento, era naquelas zonas em que se verificasse que não há mesmo cobertura, fosse partilhado o investimento dos diversos operadores, evitando assim que fosse duplicar ou triplicar os investimentos. Muito bem, sim senhores. Noutros países, só para dizer isto, noutros países, existe modelo, sim, fizeram-no voluntariamente, sem necessidade de intervenção do Estado. Sim. Em nenhum país há uma lei que obriga ao roaming nacional, praticamente. É feito por próprio... Existe. Sim, existe por próprio mercado a funcionar. Que em Portugal não acontece. Não quer dizer que a própria lei não possa obrigar, digamos assim. E acho que o regulador, já agora dizer, a Anacom é um regulador forte e é bom que também existam reguladores fortes, independentes, quer do poder político, quer do poder económico, que é o caso da Anacom. E aqui o Duarte, certamente, até porque é uma pessoa de coragem e animação, o presidente da Anacom. Claro, é um dos poucos reguladores que não é controlado pelo governo, o que é sempre bom num regulador. Apesar de ser, conhecidamente, da área socialista, isso aí etc., é um regulador como deve ser. O regulador deve estar completamente independente, quer dos poderes políticos, quer dos poderes económicos, quer dos poderes públicos, quer dos regulados. E acho que é o papel que ele tem, e bem. É pena que o Partido Socialista não tenha entendimento para outros. Mas isso é outro debate. Não, é verdade. A minha visão nós podemos ter pessoas de uma área política próxima de nós, mas pessoas que tenham capacidade de exercer esse cargo com independência. Eu defendo que os reguladores sejam independentes dos poderes políticos e dos poderes económicos. Acho que acabei de dar-te a resposta. Mas se formos olhar para o regulador que está no Banco de Portugal, ou para o regulador agora que vai para a área dos transportes, ou para vários... As pessoas podem ser independentes independentemente das funções que tiveram antes, acho eu. Pois, deviam ser. Isso. Pelo exemplo que temos tido, não. A Anacom é um bocado a Anacom é uma exceção. A CMVM é um regulador que parece independente. A própria ANAC também tem. A ERSE é independente dos poderes políticos também, aparentemente. Sim, aparentemente. De facto. Não tenho pelo menos a percepção contrária no caso da ERSE. Sim, sou capaz de subscrever.
Muito bem, é neste clima de concordância que chegamos então ao final desta edição. Já cumprimos, por assim dizer, o nosso tempo. E força Portugal! Força Portugal! Força, isto não está fácil, não. Esperamos daqui a 15 dias ainda estarmos no europeu. No europeu, exatamente. Mas continuamos a ver o europeu mesmo. Continuamos a ver o europeu. Duarte. Até porque houve um grande vencedor já agora, que foi a equipa da Dinamarca, em vez de perder o jogo. Foi ali um exemplo para todos nós, nomeadamente do capitão dinamarquês, foi um exemplo para o desporto. E os médicos que fizeram um trabalho notável, sem dúvida nenhuma. Foi um exemplo que o Eriksen ainda estará o resto da vida a agradecer de ter conseguido salvar-se. Perdeu o seu jogador, mas recuperou-se a vida, sem dúvida.